Guarulhos, eu gosto de você. 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 Olá, começando mais um Guarulhos, eu gosto de você. Desejando a todos que estejam nos assistindo agora, que estão nos assistindo agora, aqui pela Com Brasil TV ou pelas nossas redes sociais, olha, tenham vocês um excelente 2026. Eu não vou falar que os seus planos se realizem, porque isso daí, né, seus sonhos, isso é um desejo de todo mundo o tempo inteiro, né? A gente sempre planeja muita coisa no começo do ano e que quando chega no final, se a gente for olhar para trás, tem gente que se deprime com isso. Então eu vou falar para você o seguinte: viva cada dia de 2026 o presente. Que chama presente porque é o que Deus nos dá a cada início de manhã, né? Então, acorde bem, tranquilo, sem ansiedade, faz aquele mindfulness, né? Viva o presente, né? Não entra nessa paranoia desse mundo, não, e tenha um excelente 2026, realizando o que você puder realizar, né? Com as suas limitações, com a sua vontade. Fique tranquilo, fique em paz. 2026, bacana para você. E o Guarulhos Eu Gosto de Você, o primeiro do ano de 2026, como a gente sempre fala aqui, o programa tem a ideia de trazer coisas legais, bacanas que tem em Guarulhos, né? Mostrar o lado positivo da cidade. E eu não poderia deixar de começar esse ano entrevistando uma pessoa que tem um trabalho sensacional aqui na cidade, que é a Alexandra Onick. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Maurício. Muito obrigada pelo convite. E desejo a todos um ano incrível, um ano com muita saúde, que acho que a gente precisa de saúde, né? O restante a gente corre atrás. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. A Alexandra, não é a primeira vez que eu a entrevisto, mas é que ela ela é fundadora do CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista em Guarulhos, né, de Guarulhos. Na verdade, ela vai falar um pouco mais, porque por, por mais que a gente fale várias vezes, não chega às vezes em todo mundo, muitas pessoas acabam não conhecendo. Guarulhos, a gente tem essa Verdade. dificuldade, né, de que as pessoas tomem conhecimento do que tem na cidade. E eu queria que você contasse um pouco de o que te motivou, o que levou a Alexandra a fundar a SIAG. Eu acho que é uma Ah, história bem bacana que as pessoas merecem conhecer. sim, eu fundei o SEAG em setembro de 2010. Eu tenho um filho autista, né, que é o Lucas. Hoje ele está com 22 anos. E há 15 anos atrás, quando ele tinha 7 anos, ele sofreu maus tratos em 2 escolas aqui em Guarulhos, escolas particulares. E isso me motivou a fazer algo por ele. Na verdade, eu não tinha intenção de montar uma ONG, eu tinha a intenção minha era montar uma escola para autista. Só que aí eu fui assim, pesquisar, e aí eu vi que a legislação brasileira ela não permitia mais uma escola especial, e sim uma escola de educação regular, uma escola regular com educação inclusiva. E aí foi por água abaixo, né, a vontade da escola, e acabou que eu conversando com um amigo, ele era advogado do terceiro setor, aí ele deu essa ideia, ele falou: "Por que que você não monta uma ONG, e você faz um trabalho, paralelo com a escola?". E aí na época eu falei: "Mas o que que eu preciso para montar uma ONG?". Ele falou: "Mais 9 pessoas que pensam como você". E aí eu tinha um grupo no Orkut, naquela época era Orkut, e um grupo de mães que a gente trocava experiências, até porque em Guarulhos não tinha nenhuma instituição, o SEAG foi a primeira instituição na cidade a atender autistas. E aí nesse grupo eu levei essa ideia e as mães compraram a ideia e todas, sim, dona de casa, né, mãe atípica que não trabalha, só cuida dos filhos. E a gente sem R$ 1 no bolso conseguimos montar a ONG, e desde então nunca mais nós paramos, né. Então hoje o SEAG atende 100 crianças, e adolescentes autistas e as suas respectivas famílias. Então nós temos 2 projetos, o projeto dos autistas e o projeto das famílias atípicas também. Bom, vamos lá. Não tinha, né? E hoje, embora tenha, você atende 100 crianças. Hoje E a atualmente gente tem sim, muito mais com autistas em certeza, Guarulhos do com que certeza, 100. com certeza. Então, essa deficiência, quem que banca? Quem cuida dessas crianças? Então, desses 15 anos, né, desde quando eu fundei o SEAG, até porque, assim, na época, meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 10 meses. Então, desde então, Guarulhos sempre foi muito carente de serviços.
as terapias do meu filho, tudo eu fazia em São Paulo, porque tinha poucos profissionais aqui na cidade. Nesses 15 anos, muita coisa mudou aqui na cidade, muitos profissionais vieram trabalhar em Guarulhos, hoje tem muitas clínicas, clínicas boas, como não, né, hoje a gente até fala assim, eu fui estudar, me especializei, então hoje a gente sabe, assim, que muita coisa melhorou no sentido de informação, né, muitas ações de conscientização, muitas famílias estão tendo acesso às informações que há 15 anos atrás não tinham, 20 anos atrás. Muitos profissionais foram se especializar para atender, só que a gente sabe ainda que é muito pouco perto da necessidade do município, né, então a gente tem poucos serviços na cidade que atenda exclusivamente pessoas autistas e cada vez o diagnóstico está aumentando e todos os anos, né, a gente vê isso pelas estatísticas, então é bem preocupante, porque o SEAG não tem pernas hoje para atender toda a demanda de Guarulhos. Então a gente tem algumas instituições que começaram a atender também, mas assim, a gente sabe que ainda é muito carente o serviço na cidade, né, em todos os sentidos, tanto na parte de saúde, como de assistência, porque o meu serviço é um serviço de assistência social, mas a gente sabe também que tem uma carência na saúde, uma carência na educação, né, não só na educação, quando a gente fala não é só educação no serviço municipal, é no estadual principalmente, no serviço particular. Então a gente sabe que ainda há muito que se fazer, né, mas que precisa vir outros serviços, porque o que nós temos na cidade é pouco perto da demanda que a gente sabe que tem. Porque o portador do transtorno do espectro autista, ele tem que ter tudo diferenciado, né? Como você disse, na saúde, alguma coisa específica, até mesmo alimentação, alguma coisa, dependendo do caso, porque você tem níveis, né? Sim, São níveis. são E níveis. dependendo do nível, mais grave ou menos grave, você consegue lidar de forma com menos necessidade de acompanhamento o tempo todo, ou aqueles que você tem necessidade de estar ali em cima 24 horas para que ele possa ter a condição de se ligar ao mundo, né? Eu vejo, porque eu tenho um priminho, né? Que ele tem, e ele estava fazendo ABA, né? Terapia ABA. Terapia ABA. Ele tinha lá pelo plano de saúde, agora muda a idade, porque aí já não é mais o que era, e trabalham como se fosse alguma coisa assim. O cara tem, a criança tem o transtorno do espectro autista, mas ela vai crescer, né? É. E até, não, mas até 12 anos ou até 18 anos, tal. Como é que fica isso, né? Então, dentro desse trabalho, você acredita que Guarulhos está conseguindo dar conta de quantos por cento dos casos, em crianças, pelo menos, nesse momento? Você tem esse número? Não, eu não tenho, nem eu tenho, nem o município tem. Nem a prefeitura tem. Não tem, não. Então, na verdade, assim, como você falou, a gente tem vários níveis, né, o níveis de suporte, a gente chama nível de suporte. Então tem o nível de suporte um, que é aquele autista de alto funcionamento, então ele consegue estar numa escola regular, ele consegue trabalhar, ele consegue, mas ele tem as suas, comorbidades, têm as suas dificuldades sociais, então são autistas que vão precisar de terapia, né, por mais que não tão intensificado, mas assim, o autista, como eu falei, o autismo não tem cura, ele não é uma doença, ele é uma condição clínica, então ele vai precisar de intervenções para o resto da vida. Então os níveis de suporte 2, que é aquele que a gente mais conhece, que é o autista mais clássico, esse autista, ele tem comprometimento na comunicação, na socialização e na interação, então ele precisa de terapias mais intensificadas, né. Então, no caso da intervenção ABA, muitos dos convênios, eles limitam até os 12 anos, porque eles acreditam que até 12 anos você tem que intensificar a terapia para que você possa ver o desenvolvimento daquela criança. E depois dos 12 anos, eles acabam ou 12, 14, 15 anos, eles acabam colocando numa terapia convencional, porque eles acham, assim, que já teve aquela terapia mais intensiva. E os autistas, de nível de suporte 3, que é aquele autista mais severo, que normalmente ele não é só autista, ele tem mais alguma comorbidade, como a deficiência intelectual ou alguma outra comorbidade que afeta o cognitivo, então ele precisa de um suporte maior, então ele vai precisar de suporte para se alimentar, para se vestir, para, sabe, ter altos cuidados, então é um autista que vai dar
mais trabalho e que ele vai precisar de terapia intensiva para o resto da vida. Então, depende muito do nível de suporte de cada autista, né? Na cidade, assim, eu não sei te dizer com precisão em percentual, mas o que a gente sabe é assim, as crianças, por exemplo, que estão na rede municipal. Hoje a rede municipal ela dá um suporte de um auxiliar durante o período escolar, né? Tem agora aquelas salas de recurso para a criança fazer depois do horário da escola, né? Que é o AEE. Então, eles dão um pouco mais de suporte que na escola estadual não tem e numa escola particular não tem. Só que assim, na parte terapêutica, por exemplo, na rede pública, não estou falando em Guarulhos, mas estou falando a nível Brasil, na rede pública, por exemplo, no SUS, não tem a terapia ABA. E é uma intervenção que cientificamente é comprovada. É a única intervenção comprovada Deixa, cientificamente. Então, deixa não eu tem na fazer rede uma pública. interrupção aí nessa sua fala, porque eu vi que também proliferou um monte de clínica oferecendo o serviço ABA por conta do custo, né? Exatamente. E que é uma grana, né? O Quase autismo dá virou nicho de virou um negócio, negócio. virou um baita de um negócio. Virou nicho de Então nicho você de tem lá, negócio. 4.000 por mês, 5.000 por mês, 6.000 por mês, Isso é muito preocupante. uma criança. E aí o plano de saúde bancando isso. E aí o plano de saúde alguns planos começaram a desenvolver seus próprios espaços para Exato. esse tipo de tratamento, para não ficar bancando 4 paus, 5 paus Não, e tem por mês numa muitos criança. casos, né, assim, o autismo ele virou um nicho de negócio, um nicho político também, porque hoje viu que dá voto. Eu digo isso porque quando eu fundei o SIAG em 2010, eu nunca esqueço, eu fui procurar um vereador, não vou citar nomes, mas eu fui procurar um vereador para pedir ajuda, porque eu estava com a instituição aberta e eu já estava quase fechando, porque eu não tinha, ajuda. E a pessoa virou para mim e falou assim: "Mas por que que eu vou te ajudar se autista não dá voto? Ele não vota". Aí eu falei: "Realmente, ele não vota, mas ele tem familiar que vota, né, ele tem Sim. amigo que vota, vizinho que vota", enfim. E hoje viram que o autismo dá votos. Então, obviamente, politicamente também isso está visível para, né, ajudar. Mas, no caso das clínicas, o que que acontece? Virou realmente um nicho de negócio, então tem crianças que não precisam do ABA, mas as clínicas acabam, indicando o ABA justamente porque é mais caro, então é mais rentável. Tem clínica que tem até advogado dentro da clínica já para entrar com uma ação contra o convênio médico. E o convênio, obviamente, foi lá e falou: "Opa, espera aí, já está virando a casa da mãe Joana, então eu vou começar a criar os meus centros próprios de atendimento e dar uma reduzida", mas quem saiu prejudicado nessa história? Os autistas, porque o autista ele precisa criar vínculo afetivo com o profissional. Então ele já está acostumado, vai 2, 3 anos com uma profissional. Então ele já está evoluindo com aquele profissional e de repente o convênio vai lá e corta e transfere para uma outra clínica que ele não conhece a pessoa, então ele vai precisar de um tempo de novo para reestruturar essa. Começa do zero, Começa né? do zero, porque Todo, ele. todo Então, quem saiu prejudicado nessa história toda foi o autista, porque ele vai precisar desse tempo para estabelecer um novo vínculo com um novo profissional, e isso não é legal, isso não é bom quando a gente fala a nível de desenvolvimento, né? Então, mas isso era muito claro que ia acontecer. Assim, era muito porque tem clínicas, não vou generalizar, mas não só em Guarulhos, eu vi esses dias em Santos que eles fizeram fecharam uma clínica que as mães assinavam as guias e as crianças não faziam aquele número de terapia. Então, assim, uma hora a casa cai, né? E tá caindo, infelizmente, porque tem clínicas muito boas, profissionais ótimos, mas também tem outras que fizeram do autismo um nicho de negócio. Então, E a gente tem um infelizmente, problema grave de fiscalização, né? Porque a também. fiscalização não acontece, a gente viu até no Rio de Janeiro, aquela clínica de exames, né? Acabou contaminando um monte de gente com hepatite, enfim, Então, é difícil, é né? complicado. O Estado não tem perna, permite abertura, não fiscaliza. No teu caso, você tem aí na SIAG essas 100 crianças que vêm ao longo dos anos passando com você. Isso tem um custo, né? A gente estava conversando aqui, porque tudo isso envolve um. Uhum.
Então você está falando que você tem um custo legal aí por mês, Sim, fixo, a gente né? tem um custo fixo de 70.000 por mês, porque o atendimento no SEAG ele é totalmente gratuito. Então, assim, desde o material de higiene pessoal ao material pedagógico, ele é todo custeado pela instituição. Então, a família que é assistida lá, tanto a família como a criança, o atendimento ele é 100% gratuito. E, por exemplo, no projeto das famílias, a maioria que frequentam são mães, então elas pararam de trabalhar para poder cuidar dos seus filhos, então, consequentemente, elas são dependentes financeiramente de alguém. Então, lá a gente oferece para elas oficinas onde elas possam aprender algo, que elas possam produzir em casa e ter a sua própria renda. Então, todo esse material para fazer essas oficinas, todas são custeadas pela instituição. Tudo. Bom, então para você virar a chave lá é mais de 2.000 todo dia, né? Abriu a porta, tem que arrumar 2 contos lá. Isso quando não quebra Quando não nada, quer. não tem uma enchente, isso cai um teto, né? Mas assim, questão de custeio, né? Sim. De RH, porque o que é mais pesado é o quadro de RH, né? Que a gente tem que ter um quadro de RH mínimo para trabalhar, e os profissionais são caros, porque a gente precisa de profissional especializado para poder atender. Então, ele leva o custo, né? No caso, o imóvel é alugado também, então tem todo um custo fixo, mas chega a uma média de 70 a 75.000. Eu entrevistei a Dani, né? Dani, da minha da Up, Uhum. e ela conseguiu lá o. Como é que é? Título de utilidade Título de pública. utilidade pública. Você já tem esse título. Eu tenho desde 2019. Então, esse título permitiria, por exemplo, que a prefeitura te desse um espaço para você construir uma sede. Sim. Você conseguiu nada até hoje? Até hoje não. Eu tenho um processo administrativo na prefeitura parado lá na Secretaria de Justiça desde 2019. Mas ele não andou esse processo na época. Andou e parou, e aí andou de novo. Aí agora na última campanha política tentaram fazer andar, mas aí eu vi que era uma questão mais política e eu falei, não quero que ande, deixa ele parado. Melhor parado. Deixa ele paradinho aí, porque já que ficou parado todo esse tempo, né? E aí esse ano eu vou tentar fazer esse processo andar novamente. Me diz uma coisa, quantos metros quadrados tem ali a sede que fica na meu xará, né, professor? Ai, você me No fez uma Maurício de pergunta. Oliveira. Tem quanto É. de frente o terreno? Você sabe? Lá é grande, hein? Mas eu não. Eu Eu tô eu sou tentando muito, lembrar. eu sou Porque, muito na péssima verdade, para ele tem essas mais coisas. frente do que fundo, não é isso? Não, ele tem um fundo, ele é É enorme, enorme? é enorme, Tem mas 1.000 ele metros lá? Mais de 1.000 metros tem quadrados? tem mais. Uns 2.000 metros quadrados? Por aí, Chega em 2.000? por aí eu acho. Por aí? Porque só de frente ele tem mais de 10, né? Mais de Bem 10. mais de 10. Aí eu não sei quanto é que tem de fundo. Tem 100 É, metros para dentro, lá pro fundo? tem, porque ele ainda tem um terreno do lado onde a gente tem a jabuticabeira, tem a Tá. área que a gente faz a Então vamos calcular horta, 2.000 metros? por aí. Uma área de 2.000 metros seria suficiente? Sim, esse processo que a gente tem lá na prefeitura, desde 2019, ele é uma área de 800 metros quadrados. Para a gente construir era para construir um prédio, né? Sim. É ali próximo da Alameda Iaiá, que é ali na região. Mas está parado o processo. Então você, hoje, vamos calcular, vamos arredondar. Um terreno de 1.000 metros para você já seria o suficiente para você instalar a SIAG, que já Sim, sairia do aluguel, portanto, já teria um espaço melhor, próprio, sim. né? Para poder Hoje eu trabalhar. já estou analisando até de outra forma, sabe, Você acha que vale a Maurício? pena? Eu acho que hoje eu já nem quero mais um terreno, porque hoje os investidores sociais está muito difícil para Você construir. teria que construir isso daí. Então hoje hoje eu sei, né, por fontes seguras de que o governo ele tem muitos imóveis já prontos, abandonados, sem uso. Sim, sim. Então, para mim, hoje eu já vou começar a buscar um espaço assim que já esteja pronto, que eu só preciso de uma reforma, que é mais fácil de eu conseguir apoiadores. Eu vou dar uma dica aqui para o secretário, né? É fácil resolver isso daí. Se você pegar, né? Se vocês pegarem ali a o antigo trem da Sorocabana, tem um monte de área, que é, ou deveria ser pelo menos, do município, e que largaram. E tem um monte de gente que está com seu comércio lá, tem gente alugando, tem gente morando, e que é área pública, né?
Isso aí eu falei na época com o Trevisan, mas só falou porque os amigos, né? Então vamos deixar para lá. Mas eu vou dizer para vocês, tem muita área pública em Guarulhos que poderia o quê? Melhorar a situação de uma ONG como a SEAG, que presta um serviço desse. Estamos falando de 100 pessoas, 100 crianças. E, na verdade, mais de 100, porque envolve as A famílias. famílias. Porque você tem que atender a criança e a família que não está preparada para ter um autista dentro de casa, né? Não vem com Exatamente. manual, Não né? vem. Então, tá aí a dica. Tem muita área, sim, e que poderia, de verdade, Exato. colaborar bastante no atendimento, já que não oferece esse atendimento É. na rede municipal. Exatamente. E assim, a cidade ela tem hoje 2 carências, né, assim, gritantes. Até eu conversei tive a oportunidade de conversar com o novo secretário da assistência, né, o Henrique, que é uma pessoa extremamente aberta, assim, nos atendeu muito bem e ouviu a necessidade do município, isso é muito importante, né, por mais que tenha todos os desafios, né, que ele está assumiu agora e tal, mas ele foi muito aberto para ouvir, isso é muito importante, né, um secretário ouvir as necessidades do município. Então eu sou muito grata por ele ter me recebido e ter ouvido as necessidades. Mas hoje, assim, a cidade hoje ela tem 2 dentro do a gente falando de autistas, né, hoje a gente tem 2 necessidades muito gritantes. A região do Pimentas, tem muito autista naquela região e pouco serviço. Eu mesma atendo muitas crianças de lá, que saem de lá para vir a ser atendidas aqui no Gopoú. Então tem famílias que levam 2 horas e meia para chegar ou para ir embora. Então a criança já chega estressada, já chega irritada, porque ela sai 6 horas da manhã de lá para poder chegar aqui às 8, né. Muitas vezes não consegue nem chegar, porque pega trânsito na Dutra, enfim. E então hoje há uma necessidade de ter um serviço maior lá naquela região para atender aquela demanda e a gente facilitar a vida dessa família, né. E também os adultos, porque as pessoas esquecem que os autistas crescem e muitos deles, nesses 15 anos eu já atendi mais de 5.000 pessoas dentro do SEAI, né. A gente fala só 100 hoje, mas os que já passaram, que já estão na maioridade ou que a família foi embora. Na pandemia, a gente teve muitos casos de famílias que perderam o emprego e acabaram indo embora para o Nordeste para ficar mais próximo dos familiares e tudo mais. Então, no total, foram mais de 5.000 pessoas que a gente já atendeu nesses 15 anos. E os autistas adultos hoje é uma necessidade gritante no município, porque, por exemplo, lá no SEAG, eles completam 18 anos, eu não tenho para onde encaminhar, para dar continuidade ao meu serviço. Então eles estão sem ir para a escola, porque não tem mais idade escolar, com 18 anos. Eles estão sem terapias, porque as clínicas não estão preparadas para atender autistas adultos, eles não têm profissional, né, o suficiente para atender, e estão sem o serviço do SEAG. Então eles estão regredindo tudo aquilo que a gente trabalhou 15 anos, então isso hoje já é uma grande necessidade no município. E eu estou aqui vendo, dá para botar aqui para mim, que, que tem uma lei que foi aprovada agora, 2025, Lei 15.256, que fala sobre incentivar diagnóstico em adultos e idosos. Porque tem gente que não sabe que tem autismo. Exatamente. Então é Muitos. aquele adulto ou idoso, né, que sempre viveu uma vida com dificuldade e não sabia por quê, e aí pode ter agora, você é assim desse jeito esse tempo todo, que você tem autismo, né. Se a gente não está dando conta de cuidar de criança, fizeram uma lei, porque eles são bons de fazer lei, fizeram uma lei agora para identificar também o adulto e o idoso. Quer dizer, você já está falando que já existe o problema, e aquele que foi identificado na infância já não tem o atendimento quando adulto. E aí você faz uma lei para identificar o adulto, ou seja, aumentar Vai ainda mais aumentar. esse número de Vai pessoas. aumentar. É que esses adultos que não foram diagnosticados e que estão sendo diagnosticados agora, o que que acontece? A maioria são autistas de alto funcionamento, então são aqueles autistas que tinham suas limitações, mas que conseguiram se remodular para que a sociedade aceitasse, mesmo com as suas Chegaram lá. limitações, e chegaram lá, mas eles têm as suas limitações, e às vezes com o diagnóstico é uma carta de libertação. Eu conheço vários autistas que hoje, né, foram laudados agora adultos, que foram principalmente laudados depois do laudo dos filhos, e eles falam que o diagnóstico foi uma libertação, porque hoje eles conseguem entender por que que eles tinham aquelas
dificuldades, aquelas limitações, não que vai mudar o que eles já foram, porque Sim. se chegou aqui até aqui como são, né? Mas que isso é libertador, de certa forma. Mas vem aquela questão dos adultos idosos. Mesmo os adultos que hoje que foram crianças há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se a gente for pensar assim, os autistas adultos hoje que nós temos são poucos funcionais. Por quê? Porque a maioria não tiveram os atendimentos, as intervenções adequadas que as crianças de hoje estão tendo a oportunidade. Então, se você pegar hoje um autista de 30, 40 anos, a maioria, vamos falar assim, de 80%, são autistas que não são funcionais. São aqueles autistas que têm deficiência intelectual, que são dependentes de alguém para alimentação, para higiene pessoal. Muitas famílias idosos que estão com filhos autistas adultos dentro de casa, que a mãe tem medo de morrer porque não sabe quem vai cuidar. Então, essa é a realidade dos autistas adultos. Os autistas funcionais são poucos, perto do que a gente sabe que tem no Brasil, autistas não funcionais. Que esse é a discussão de políticas públicas que a gente tem que discutir. Para onde eles vão quando os familiares falecerem? Porque a maioria são filhos únicos. A maioria são filhos únicos. E aí, quando a família falecer, eles vão para Vão pra onde? onde? Quem é que vai cuidar? Do órfão. Do órfão É o autista. governo. Então, assim, tem residência inclusiva para todo mundo, tem residência assistida para todo mundo. Tem instituições que possa institucionalizar esses adultos? Eu mesmo, esses dias, o ano passado, recebi Pode falar. o ano passado mesmo, eu recebi um pedido de ajuda de um caso muito assim, a mãe estava com câncer em fase terminal, precisava ser internada e ela se negava a se internar porque ela não tinha quem cuidasse da criança. Eles queriam um lugar para institucionalizar esse rapaz de 40 anos, provisoriamente, enquanto a mãe estava internada. E não tem esse serviço no município. E a gente vai acabando aqui, infelizmente. Tinha muita coisa para falar ainda. Mas tudo bem, a gente vai ter outra Tá oportunidade. bom. Se você quiser saber mais, dá um Google lá, né? CIAG, C-I-A-A-G. Procura lá, Alexandra Onick, você vai encontrar rapidinho. Lá no site, No site, tem o site, aí, ciag.org.br. pronto, e aí pode ajudar sim, tá? Esse trabalho bacana que ela está fazendo durante todos esses anos. Obrigado pelo convite, obrigado por atender o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, que a gente possa voltar uma próxima vez para falar um pouquinho mais, que é um assunto muito amplo, né, para tão poucos minutos, mas eu agradeço muito pelo convite. Alexandra Onick, você gosta de Guarulhos? Oi? Gosta de Guarulhos? Então Muito. fala ali, Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Tchau, gente. Nós gostamos de Guarulhos. Tchau, tchau. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você.